Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está se preparando para o concurso da gloriosa Polícia Militar do Estado de Alagoas. Hoje nós vamos falar sobre o Estatuto da Polícia Militar de Alagoas, o famoso EPEMAL, Lei número 5.346 de 1992. Iremos do artigo 1º ao 14º. Para quem não me conhece, eu sou o Coronel Luiz Carlos, diretor do Instituto Preparatório Militar. Eu sou mestre em gestão, especialista em gestão e segurança pública e também sou instrutor da Academia de Polícia Militar de Alagoas. Vamos nessa? Título 1, Generalidades. Capítulo 1, Finalidade. Artigo 1º. O presente estatuto tem o fim de regular a situação, deveres, direitos e prerrogativas dos servidores públicos militares do Estado de Alagoas. Artigo 2º. A Polícia Militar do Estado de Alagoas, Força Auxiliar e Reserva do Exército Brasileiro, é uma instituição permanente, organizada com base na hierarquia e na disciplina, subordinada administrativa e operacionalmente ao governador do Estado, incumbida das atividades de polícia ostensiva e da preservação da ordem pública. Ela é reserva como força auxiliar e reserva do Exército em caso de conflito, caso o Brasil entre em guerra. Ela é uma instituição permanente. Pode mudar o governador e querer acabar com a PM, ele não tem autoridade para fazer isso, porque ela é permanente. E é base do militarismo, tanto nas Forças Armadas como na Polícia Militar de Alagoas. Hierarquia e disciplina, subordinada administrativa e operacionalmente ao governador. E é incumbida das atividades de polícia ostensiva. O que é a polícia ostensiva? É aquela que ostenta, que é para ser vista, ostensivo para todos verem o que está acontecendo. Elas têm como parágrafo único: a Polícia Militar, para fins de defesa interna, subordina-se ao Exército Brasileiro e deverá estar destinada para desempenhar os mistres as atividades pertinentes à missão supracomentada. Os integrantes da PM do Estado de Alagoas, em razão da destinação constitucional da corporação, em decorrência das leis vigentes, quer do sexo masculino ou feminino, constitui uma categoria especial de servidores públicos, denominados policiais militares. Eles também são servidores públicos estaduais, mas uma categoria denominada de policiais militares. Parágrafo 1º. Os policiais militares, posicionam-se em uma das seguintes condições. Ou ele está na atividade, no inciso 1º, inclui os policiais militares de carreira, que é a normalidade. O segundo, os alunos do curso de formação militar em todos os níveis e os alunos dos cursos de adaptação de oficiais, quando procedentes do meio. Terceiro, os componentes da reserva remunerada, quando convocados e designados para serviço especificado. O que é isso? Então, o aluno do curso de formação e os alunos dos cursos de adaptação de oficiais, é o médico, o dentista, o capelão, que já é formado no meio da sociedade civil, então ele apenas vai ingressar na PM e fazer essa adaptação ao oficialato. E quem está na reserva? O que é a carreira militar, para a gente fazer uma boa analogia? É como se fosse um campo de futebol. Quem está no banco de reserva aguardando para jogar, está lá sentadinho quieto, o técnico chama, ele entra, sai da reserva e entra em campo para jogar. Entra para a atividade. É esse caso aqui. B. Na inatividade, são os inativos. Quando transferido para a reserva remunerada, permanecem percebendo remuneração do Estado, porém sujeitos à prestação de serviço ativo mediante convocação e designação.
O cidadão militar, ele vai para a reserva, entre aspas, é como o militar não se aposenta, mas eu vou usar a expressão reserva remunerada, igual aposentadoria, para você poder fazer a analogia e entender. Ele vai para a reserva remunerada, que é a aposentadoria, e continua recebendo seus vencimentos, seus proventos. Em termos de salário, nada muda. Porém, sujeito à prestação de serviço ativo. Ele mesmo na reserva, ele pode ser convocado para o serviço ativo. 2. Reformados. Inatividade, reformados. O que é reformado? Pode ser, cada posto tem a sua idade limite, que você pode permanecer naquele posto. Isso aí nós vamos ver ao longo da nossa caminhada. Ou por incapacidade física e mental. Às vezes o militar ficou incapaz fisicamente, sofreu um grave acidente, não pode mais trabalhar como policial militar. Então ele vai para a inatividade. Ele pode ir da ativa para a reforma direto nesses casos de problemas de saúde, né? Pode ser por problemas mentais também. Quando, tendo passado por uma das duas situações anteriores, ativa e reserva, estão dispensados definitivamente da prestação de serviço ativo, continuando a remuneração do Estado. O que é que isso aqui quer dizer? Quem é reformado não é mais convocado, sai do banco de reservas e vai para casa. Este inciso, o segundo, ele permanece sem modificação, pois a lei número 5729, de 18 de setembro de 1995, ela foi declarada inconstitucional. Parágrafo 2º. São policiais militares de carreira, aqueles que oriundo do meio civil, todos nós somos oriundos do meio civil, né? Concluam curso de formação policial militar em todos os níveis ou de adaptação de oficiais, permanecendo no serviço policial militar. Terceiro, são policiais militares temporários, aqueles que oriundos do meio civil são matriculados após concurso público para frequentarem curso de formação policial militar ou de adaptação de oficiais. É o caso de você que está nos assistindo agora. Você está no meio civil, prestou o concurso, você vai ser matriculado após aprovado, você será um militar temporário enquanto você está na formação. Após o término desse curso que você vai fazer no Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças, o Cefap aqui em Maceió, você vai concluir o curso, conclua o curso de formação, você passa a ser de carreira. Tranquilo, né? O serviço policial militar consiste no exercício das atividades inerentes à PM e a sua condição de força auxiliar e reserva do Exército, compreendendo todos os encargos previstos na legislação específica e peculiar, relacionados com a preservação da ordem pública e o policiamento ostensivo. Como eu disse, o ostensivo era para ser mostrado. Aqui faltou um R, é ser. Então é bem interessante, a polícia militar está a todo tempo e hora agindo em missões reais, isso acaba colocando ela em um patamar elevado de treinamento e capacitação. Em caso de conflito, ela estará pronta para ser acionada pelo Exército Brasileiro. Tá certo? Então é fundamental a gente entender esse artigo 4º. Artigo 5º. A carreira policial militar é caracterizada pela atividade continuada e devotada às finalidades da corporação. A carreira policial militar é privativa do pessoal da ativa. É privativa de brasileiro nato, a carreira de oficial da Polícia Militar. Depois nós vamos falar um parênteses aqui, que eu tenho 1 ou 2 slides para tratar desse nato, tá certo? É importante que você mantenha a atenção nesses 2 parágrafos, tanto o primeiro quanto o segundo do artigo 5º, porque costuma cair em prova. A banca é a CESP e SEBRASP, a gente sabe que eles são bem criteriosos na resolução de questões, na elaboração de questões, e aqui fica fundamental você tratar dessas 2 parágrafos. Gente, não entendeu? Decora. Aí vem aquela pergunta que não quer calar. O brasileiro naturalizado pode ser oficial da PM? Sim ou não? É uma questão bem interessante. A resposta é o quê? Sim, ele pode.
mesmo dizendo aqui que ele tem que ser brasileiro nato. Mas eu vou explicar para você o porquê. Recorrendo à Carta Magna, que é a Constituição Federal de 1988, no seu artigo 12, da nacionalidade, é tratado o seguinte, parágrafo 2º, a lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos nesta Constituição. Quais são esses? Primeiro, presidente e vice-presidente da República, tem que ser brasileiro nato. Presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal, ministro do Supremo Tribunal Federal, da carreira diplomática, e aí vem de oficiais das Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica. Não fala PM. E de ministro de Estado de Defesa. Então, nós, baseados na Constituição, que é o documento máximo, a Carta Magna, nenhuma outra lei estadual, municipal, vai poder passar acima da Constituição Federal. Então, baseado nisso aqui, a gente diz que pode sim. E aí vem uma questão de prova anterior, para não dizer que eu estou mentindo para você. CESP 2011, olha a questão que caiu. Um brasileiro naturalizado pode exercer o cargo de coronel da PM de um Estado-membro? Sim ou não? Certo ou errado? Certo, nós acabamos de falar. E aqui está a platina, a ombreira de coronel. Vamos em frente. Conceituação. Serviço ativo. Gente, na apostila que vocês terão acesso de forma gratuita, no formato em PDF, você vai ter essa página, a conceituação. São diversas conceituações. Evidentemente, a gente está aqui seguindo aquelas mais rotineiras, que costumam cair em prova, aquelas mais utilizadas. Aí, depois do aconchego do celular, você vai e estuda tudo. A terceira, serviço ativo, é aquele desempenhado pelo PM nos órgãos, cargos e funções previstas em legislação pertinente. Posto é o grau hierárquico privativo do oficial, conferido por ato do chefe do Poder Executivo. Fica ligado, hein? Graduação é o grau hierárquico privativo das praças, conferido por ato do comandante-geral. É possível entender e é necessário, quando se tratar de oficial, normalmente, a legislação, quem assina, se tratando de oficial, é o chefe do Poder Executivo. Quem é esse cidadão? Governador do Estado. E quando se tratar de praça, quem assina os documentos, comandante-geral da Polícia Militar. O 7 foi revogado, eu coloquei aqui só para você saber que foi revogado. Nessa lei, talvez você possa estar com uma apostila, um manual desatualizado, então é interessante você saber que o 7 foi revogado, tá ok? Cargo é um encargo administrativo previsto na legislação da corporação, com denominação própria, atribuições específicas e estipêndio correspondente, devendo ser provido e exercido na forma da lei. Função é o exercício do cargo, através do conjunto de direitos, obrigações e atribuições do PM em sua atividade profissional específica. Qual a diferença de cargo e função? O cargo você ocupa, a função você exerce. Exemplo, cargo, motorista do comandante do 30º Batalhão da Polícia Militar. Só um exemplo, tá? Cargo, motorista do comandante do batalhão. Função é aquilo que você vai exercer. Dirigir o carro do comandante para as solenidades militares, dirigir o carro do comandante para os assuntos de interesse da Polícia Militar, levar o carro para abastecer, levar o carro para fazer revisão. A função é aquilo que você executa, o cargo é o que você ocupa. Vamos dizer que cargo é a cadeira que você ocupa. Sentei na cadeira, e agora? Função, o que é para eu fazer? Isso, de fazer isso, aquilo, outro. Tá bom? Extraviado ou desaparecido. Meus amigos, é a situação de desaparecimento do PM quando não houver indício de deserção. Isso aqui é muito importante. E o que é deserção? É a situação em que o policial militar deixa de comparecer sem licença à unidade onde serve de 8 dias consecutivos. Extraviado ou desaparecido. Vou mandar um exemplo para vocês. Eu era comandante de uma divisão, né? Uma subdivisão, e aí um militar saiu de casa da Vila Militar, deslocando para o quartel.
Ele não chegou no quartel. Passou-se 24 horas, que é ausente, que a gente vai ver mais à frente, o militar estava desaparecido. Por quê? Ele não chegou em casa, nem no trabalho, girou o dia, e a gente, resumindo, qual foi, o que aconteceu? Ele sofreu um infarto nesse deslocamento. Desmaiou, o carro caiu para a ribanceira, ele ficou dentro do carro, no matagal, durante 48 horas. Ninguém sabia onde ele estava. Então, é a situação de desaparecimento do PM quando não houver indício de deserção. Nesse caso, não havia indício de deserção. E o próprio substantivo diz, né? Desaparecido. Cadê fulano? Está desaparecido. Tá legal? E deserção, que a gente escuta muito mais falar, em filmes principalmente. Fulano foi desertor. É a situação em que o policial militar deixa de comparecer sem licença à unidade onde serve por mais de 8 dias consecutivos. Mais de 8 dias consecutivos ele passa a ser desertor. E o ausente é o caso que eu falei. E a situação que o IPM deixa de comparecer ou se afasta de sua organização por mais de 24 horas consecutivas, tá? Então, por mais de 24 horas consecutivas, se ele não der sinal de vida, ele vai tomar primeiro uma parte de ausência ao final do dia, onde o chefe imediato deverá informar administrativamente para o oficial de dia da unidade, e este faz constar no livro de que o sargento, o cabo, soldado ou oficial não compareceu à unidade, e aí ele recebe uma parte de ausência para ficar tudo escriturado. Vai aprendendo desde agora, só vale o que está escrito, certo? Parágrafo único. São equivalentes as expressões serviço ativo, em atividade, na ativa, da ativa, serviço ativo. Isso é sinônimo, tá? E aí a gente vai para o título 2, do ingresso, hierarquia e disciplina, capítulo 1, do ingresso na Polícia Militar, que é o que você está desejando, sonhando, delirando com isso. Por isso que você tem que acompanhar nossas aulas virtuais, estudar bastante, tirar dúvida, baixar a apostila, vai lá, tira a dúvida, anota, isso é fundamental. Pesquise, que isso só vai enriquecer o seu conhecimento. Artigo 7º. O ingresso na Polícia Militar de Alagoas é facultado, quer dizer que não é obrigatório, é facultado. No serviço militar, no Brasil, ele é obrigatório. Marinha, Exército e Aeronáutica. Aqui não, aqui ele é facultado, sem distinção de raça, sexo, cor ou credo religioso, mediante matrícula ou nomeação, após aprovação em concurso público de prova ou prova e títulos. Então, matrícula, quando é um concurso público, que é o que você vai fazer, e nomeação, prova e títulos. O que é uma prova de títulos? É quando você leva lá o teu currículo, você comprova todos os cursos que você fez. Pós-graduação, gestão de segurança pública, pós-graduação em gestão pública, certo? Então, todos esses títulos que você tem, você faz uma juntada dessa documentação e apresenta na polícia em determinado dia que eles te convocarem. Cada curso recebe uma pontuação e, ao final, você vai ter uma pontuação total e aí classifica você perante os demais concorrentes. Dependendo do número de vagas, você pode ingressar ou não. Por isso que é importante também você adubar o seu currículo. Tá legal? E aí vem o quê? A aprovação em concurso público de prova ou provas e títulos, desde que observadas as seguintes condições. Isso aqui, essa redação foi dada por essa lei 6.803, de 14 de fevereiro de 2007. Fique ligado. Grau de instrução de nível médio ou superior. No caso, para soldado, é nível médio, certo? Idade dentro dos limites estabelecidos nos parágrafos deste artigo. Terceiro, altura mínima de 1,65 para o masculino e 1,60 do sexo feminino. Temos também a aptidão física e intelectual comprovadas através de exames específicos. Então, meu querido aluno, minha querida aluna, um concurso não é feito da Polícia Militar, como dentre outros, apenas da prova intelectual. Tem prova intelectual, psicotécnico, psicológico, treinamento físico, tá? É o teste de aptidão física. Então, você vai ter que correr 2.450 metros em 12 minutos, mais ou menos por aí. No caso da
PM Alagoas, você vai ter que nadar 25 metros em 30 segundos. Por isso aqui é fundamental você já começar a se preparar fisicamente e tirar suas dúvidas no edital. Se ainda não foi publicado o edital do ano, recorra ao edital anterior, que ele já vai te dar um bom norte, um bom caminho de como deverá ser a sua preparação. Sanidade física e mental, idoneidade moral e não está exercendo nem ter exercido atividades prejudiciais ou perigosas à segurança nacional. Sanidade física e mental. Você já pensou o policial militar com problemas mentais? Imagina ele armado na rua, certo? E vai ser complicado, não vai? E idoneidade moral. Vão vasculhar o setor de inteligência da PM, vai virar a tua vida pregressa do passado. Do avesso, perdão, vai futucar tudo, tá legal? E não está exercendo, nem ter exercido atividades prejudiciais ou perigosas à segurança nacional. Já pensou? Entrar um guerrilheiro? Né? Atenção, a lei número 7.657, de 10 de setembro de 2014, ela alterou as idades máximas do cadete e do soldado para ingresso para 40 anos. Porém, a unanimidade nos termos do voto do relator julgou a presente ação direta de inconstitucionalidade, meus amigos. Então, essa lei foi declarada inconstitucional pelo TJ Alagoas. Prova disso é que as editais recentes têm como exigência para os soldados idade máxima de 30 anos. Aqui está a fonte para você ir lá, clicar no link e pesquisar na internet. Isso tudo com efeito ex-tunc. O que é ex-tunc? Eu não sei, vamos ver. No meio jurídico, quando dizemos que algo tem efeito ex-tunc, significa que seus efeitos são retroativos à época da origem dos fatos a ele relacionados. Joia, vamos de frente. Os limites de idade para ingresso serão estabelecidos de acordo com o cargo a ser preenchido da seguinte forma: aspirante oficial, 18 a 40 anos, cadete, 18 a 30 anos, soldado, 18 a 30 anos. Parágrafo 2º, o cargo de aspirante oficial especificado no parágrafo 1º deste artigo refere-se ao quadro de oficiais de saúde e quadro de oficiais especialistas, como capelão, assistente social, médico, dentista, enfermeiro. Esses podem ter uma idade um pouco mais avançada. Por quê, meus queridos? Porque a PM, como as Forças Armadas, não tem uma escola de medicina, não tem uma faculdade de odonto, e não tem uma faculdade para formar capelão, para formar padre. Então ela pega do seio da sociedade estas pessoas já formadas, que fizeram faculdade fora, teoricamente estão com a idade um pouco mais à frente. E aí ela abre um concurso específico para essas especialidades aqui, que eu estou comentando, e alarga a idade até 40 anos. Tá bom? Nada mais justo. E o limite de idade para ingresso no cargo de cadete para os que já são praças, quem já é de casa, quem já é da PM, da corporação, obedecerá os seguintes limites. Vou falar só aqui: o subtenente, masculino até 50 anos, se ele quiser ser cadete, feminino até 42 anos, se quiser ser cadete. E as demais graduações e as idades correspondentes, tá bom? A lei 7930, de 4 de outubro de 2017, ela diz que no parágrafo 4º, no seu artigo 7º, vou repetir aqui o artigo 7º, tá? O ingresso na PM é facultado a todos os brasileiros, sem distinção de raça, sexo, cor ou credo religioso, mediante matrícula ou nomeação, após aprovação em concurso público de prova ou prova e títulos, desde que observadas as seguintes condições. Aí vem aqui, ó, parágrafo 4º. Para os efeitos de aferição dos limites de idade constantes no parágrafo 1º deste artigo, serão consideradas as seguintes datas: idade mínima, na data da matrícula no curso de formação para o cargo ao qual se inscreveu no concurso público; idade máxima, na data de inscrição no concurso público. Então é bom vocês saberem essa diferença, tá legal? Os limites de idade para ingresso serão estabelecidos de acordo com o cargo a ser preenchido, da seguinte forma: aspirante oficial, de 18 a 40, cadete, 18 a 30, soldado, 18 a 30. De novo, o cargo de aspirante oficial, especificado nesse inciso, até 40 anos, é para quem é da área da saúde ou oficiais especialistas.
Artigo 8º. A matrícula nos cursos de formação e adaptação de militares do serviço temporário, necessária para ingresso nos quadros da PM, obedecerá às normas e regulamentos da corporação. Com a incorporação no serviço temporário, o voluntário selecionado será comissionado, lá nas definições tem dizendo que é comissionado pelo comandante-geral, nos seguintes graus hierárquicos: soldado de terceira classe. Pô, mas eu nunca ouvi isso. Você nunca ouviu, mas existe. Vale o que está escrito, como eu disse, né? Vale o que está na legislação. Existe sim a figura do soldado de terceira classe para os alunos do curso de formação de soldados de ambos os sexos. Cabo, para os alunos do curso de formação de sargentos, quando oriundos do meio civil ou soldado da corporação. Cadete, primeiro, segundo e terceiro ano, respectivamente, para os alunos do curso de formação de oficiais na Academia da Polícia Militar de Alagoas. Aspirante oficial, para os alunos do curso ou estágio de adaptação de oficiais. Isso tudo vale para o quadro combatente especialista aí, saúde da PM. Após a conclusão com aproveitamento dos cursos referidos no parágrafo anterior, os PMs neles matriculados terão suas situações de serviço regularizadas com a efetivação da seguinte forma: os PMs inseridos no 1 e 2 serão, por ato do comandante-geral, efetivados e promovidos ao grau hierárquico que o curso habilite. O soldado de terceira classe vai para o soldado de primeira classe e o cabo vai para terceiro sargento. Fluxo normal da carreira, tá bom? Os policiais militares, após concluírem com aproveitamento o último ano do curso de formação de oficiais, serão, por ato do comandante-geral, declarado aspirante oficial. Então, ele está no terceiro ano do curso de cadete, preparatório, e vai ser o quê? Aspirante oficial. Os policiais militares serão inseridos no item 4 do parágrafo 1º deste artigo, após a conclusão do curso ou estágio de adaptação de oficiais, serão promovidos ao posto de segundo tenente, exceto os classificados em primeiro lugar, o 01. O 01 tem que ser reconhecido por especialidade, que serão promovidos ao posto de primeiro tenente por ato do governador do estado, mediante proposta do comandante-geral. O comandante-geral faz a documentação, coloca embaixo do braço, vai lá despachar com o governador do estado, ele autoriza e está resolvido o problema. Qual é o item 4 para você? Aspirante oficial para os alunos de curso ou estágio de adaptação de oficiais, médico, dentista, capelão, tá legal? Em breve nós voltaremos.